falar assim, o passo a passo, né? Como é que funciona o projeto de uma casa, basicamente. Né? A primeira, nos primeiros encontros com o cliente, a gente vai buscar entender, né, quais são as necessidades da família. Né? É um bate-papo, né? É uma conversa muito informal, mas onde a gente vai absorvendo todas as necessidades, é um trabalho, vamos dizer assim, investigativo. Né? E é interessante que desse trabalho a gente consegue conceituar o projeto, a gente consegue elaborar um programa de necessidades e entender, em cima desse programa de necessidades e dessa conceituação, a gente parte para campo para poder melhor entender como é a situação do lote, né, do terreno que a gente vai, para onde a gente vai desenvolver o projeto, e entender como que isso tudo vai conversar, né, a partir de então. E atender, né, essa família. Bom você ter começado até a falar, gente, porque é o seguinte, desse início mesmo do lote, né, o trabalho do profissional, né, do arquiteto, quando o cliente está para comprar um lote, ou ele já comprou, ou ele vai escolher, geralmente ele chama o profissional. Isso é muito importante, gente, até para saber a posição, né, ventilação, coisas que a gente não sabe. E é isso tudo, é importante na hora que ele vai estar fazendo, né, essa casa vai estar sendo levantada, porque é a questão da iluminação, da ventilação, né, da economia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para o final. Sim, sim. É interessante, assim, sempre que possível, que aquela família, né, aquele cliente que esteja buscando, pensando em construir uma casa, é interessante que ele busque um arquiteto antes mesmo da compra do terreno, até para dar esse suporte, né, dar essa orientação, né, sobre o terreno em vista, né, porque o arquiteto é o profissional que vai poder orientar da melhor forma o cliente nesse sentido. Né. Na maioria das vezes, na verdade, isso acaba que não acontece. O cliente já chega para a gente com um lote já adquirido, enfim, já tendo um terreno, como o caso desse projeto. Então, falando mais especificamente desse projeto, é uma casa que ela tinha que ser uma casa ampla, né, com os ambientes integrados na sua maioria, né, e que ele tivesse uma comunicação entre os ambientes internos com a área externa, né, da casa, a área externa do lote. A gente está falando aí de um lote de 800 metros, né, de área, então assim, um lote que tem uma área bem generosa. O fundo desse lote é voltado para a lagoa do condomínio, então assim, ele já tem, vamos dizer assim, uma vocação natural, ele já nos traz algumas informações, né, naturalmente. E dentro dessas características do lote, a gente vai buscar entender a questão da incidência do sol, né, como é que o vento se comporta nesse lote, entender o norte, o geográfico, né, onde é que ele se posiciona, como é que o lote se conversa com o norte, para entender justamente essas questões, né, de vento e iluminação, que são duas premissas realmente fundamentais, básicas em qualquer projeto, principalmente no projeto, né, de uma casa. Isso é uma dica, gente, muito importante, porque você imagina, né, você ter uma casa com esse tamanho, né, 800 metros quadrados, o Thiago falou que utilizou bastante a área verde, mas se você não tem economia de iluminação, ventilação, você imagina se passar o dia todo ligando o ar-condicionado, né, o dia todo usando a luz. Então isso, na hora que você vai construir, né, a sua casa, é muito legal essa troca com o profissional para trazer todas essas funcionalidades dentro do projeto, essa economia. E é uma coisa também que já faz parte da nossa sustentabilidade, da nossa cultura. É necessário, né, Thiago, que os profissionais como você, outros colegas arquitetos também pensem assim. Sim. A sustentabilidade, na verdade, ela é um caminho sem volta, né? Acho que em tudo, né, na sociedade, não só na arquitetura, né, nas soluções de projeto, mas na obra, no pós-obra. Então, assim, a todo instante nós nos deparamos com essa necessidade de buscar agregar na nossa vida cotidiana, né, elementos de sustentabilidade. E, como eu disse, na arquitetura não é diferente. Né? Então, nós estamos falando de uma casa que é implantada num lote de 800 metros, uma casa de 400 metros quadrados. Então, assim, uma casa que ela tem uma área bacana, uma área generosa. É uma casa que ela se desenvolve em 2 pavimentos, né, térreo e pavimento superior, uma casa que conta aí com 5 suítes. Então, assim, veja que ela é uma casa que ela, pelas dimensões, ela tende a ter um consumo também, né, equiparado.